Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já meditei o capítulo 1, capítulo 2, estou no capítulo 3. E no capítulo 3 eu estou falando a respeito de Nicodemos. Deixa eu compartilhar a minha Bíblia com vocês. Ok, vamos lá, está aí. Hoje, versículo 19. Provavelmente hoje eu termine com o encontro de Nicodemos com Jesus. O versículo 19 diz o seguinte. Primeiramente vamos aos versículos do contexto, para nós entendermos o restante dos versículos que nós iremos expor. Veja que Nicodemos, ele era uma liderança em Israel, nos tempos de Jesus. Ele foi ter com Jesus de noite. Então, eu creio que ele não queria ser descoberto pelas demais autoridades, e ele foi ter com Jesus de noite. Chegando lá, ele reconhece que Jesus é vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Eu vejo na fala de Nicodemos que ele, no primeiro momento, ele não reconhece Jesus, primeiramente como um Messias, mas como um profeta de Deus, um enviado de Deus. E começa um diálogo, Jesus começa a falar com ele a respeito das coisas espirituais. Ele não entende. Depois Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem seria levantado. E aí eu falei no último vídeo sobre o versículo mais lindo da palavra de Deus, vamos dizer assim, o texto áureo das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E disse também que, porquanto Deus enviou Jesus, não para que ele julgasse o mundo, porque o mundo já está julgado e condenado. Na verdade, Jesus veio como Salvador. Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. O mundo já está julgado e condenado. Pronto, acabou. O mundo é como Satanás. Satanás também já está julgado e condenado. O lançamento dele para o castigo eterno é uma questão de tempo. E no versículo 18, que é o versículo que antecede este que eu vou expor hoje, diz que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ou seja, quem nele crê não é julgado, porque ele sai da condenação e entra para a vida eterna. E ele diz, o que não crê já está julgado. Qual que é o julgamento? É isso que nós vamos ver agora. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E prossegue ainda. O julgamento é este. Primeiramente, o que não crê já está julgado.
Por que está julgado? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 18. Eu já meditei. E agora, no versículo 9, o próprio Senhor Jesus disse: o julgamento é este. E interessante é que lá no versículo 18, julgado é crino, é separar, colocar separadamente. Eu vou colocar aí, está aí do lado direito, a palavra crino é um verbo. Eu disse também que este verbo ele está no presente, na voz passiva, no modo indicativo, na terceira pessoa do singular, que é estar separar, colocar separadamente, selecionar, escolher. E é um termo forense, no sentido forense. E agora, no versículo 19, o julgamento é este. E a palavra julgamento aí é crisis. Aqui, a palavra não é um verbo mais. Crisis aqui é um substantivo nominativo singular feminino. Então, o substantivo aqui. O julgamento é este. Então, está designando o que é o julgamento. O julgamento em si. Aí ele coloca que a luz veio ao mundo. Olha aí. Quem é este julgamento? O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. E aí, luz, lembra do primeiro vídeo? Lá no primeiro vídeo, não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas é os primeiros vídeos que eu fiz, que está neste mesmo evangelho, que lá fala da luz. A luz resplandece nas trevas. Engraçado que no versículo 4 do capítulo 1 deste mesmo evangelho, ele diz o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E lá no 8, versículo 8, diz o seguinte: ele era, ou melhor, falando a respeito de João, ele não era a luz. Quem não era a luz? João, mas veio para ser testemunha da luz, para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Então Jesus é a luz que ilumina os homens. E aí Jesus agora está dando a sua palavra a respeito desse julgamento. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Luz aí é luz. Aquilo que está exposto à vista de todos, abertamente, publicamente. Luz, aquilo que ilumina, aquilo que dá norte. Então, Jesus é a luz que veio iluminar este mundo tenebroso, este mundo que está em trevas. Por isso que lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus disse no Sermão do Monte que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Porque nós resplandecemos a luz que é em Cristo neste mundo tenebroso, este mundo de trevas.
Mas aqui Jesus fala, o julgamento é este, que a luz veio. E o termo aí é erhomai, veio. É um verbo, erhomai, ao mundo. E aí novamente o termo mundo é cosmos, substantivo aí, cosmos. Substantivo acusativo singular. E diz o seguinte, mundo aqui, eu já disse no vídeo anterior, que fala de pessoas, habitantes da terra, as famílias da terra. E o detalhe é, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, esse mundo tenebroso, o mundo em trevas. Mas o que aconteceu? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veja o contraste. E o termo amar aí, amaram, é agapau. Agapau. A mesma palavra usada por João para designar o amor de Deus. Porque lá no 3,16, o mesmo verbo é agapau, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui também fala dos homens amarem mais as trevas do que a luz. E o verbo agapau está também no aoristo, na voz ativa, modo indicativo, na terceira pessoa do singular. Interessante. Deus ama o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Por outro lado, os homens não correspondem a esse amor. Por que eles não correspondem a esse amor? Porque eles não amam a Jesus que foi enviado. E sim, eles amam mais as coisas das trevas do que a luz. Trevas aí é escotos. Escoto são pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade e as governa. Claro, significa, a palavra escotos grega é escuridão, a escuridão da noite. Mas no sentido espiritual, as pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. Também fala da ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos e da impiedade e imoralidade que acompanha, junto às suas misérias consequentes no inferno. Isso é o quê? Trevas. Então as pessoas amaram mais o quê? As suas impiedades, as suas imoralidades, as suas perversidades, as suas mentiras, do que a luz. Porque as suas obras, olha aí, obras aí, ergon, a palavra ergon na língua grega é aquilo que a pessoa faz, o serviço, aquilo que alguém se compromete de fazer, é empreendimento, tarefa. Então, as pessoas estavam comprometidas com o quê? Com as suas obras más. E obras más aí no finalzinho do versículo é poneros. Poneros dá a ideia de mal, no sentido de, não mal com L, mas o mal com U, no sentido de natureza. A natureza humana, a condição humana, porque a condição humana, ela é má. O homem é mau por natureza. E esse mal aqui fala de caráter, é do homem interior.
Então por isso que fala que suas obras eram más. Lá no versículo 5 do capítulo 1 diz o seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Triste. Pois todo aquele que pratica, diz 20, puxa um pouquinho aqui, 20. Pois todo aquele que pratica o mal, interessante que quando fala de obras más, aí a palavra é mal com U, que fala de caráter, da sua essência, da sua natureza. Mas no 20, veja o 20, pois todo aquele que praticar aqui agora é colocar, executar aquilo que estava engenhado, vamos dizer assim, dentro do ser humano. Ele pensou, maquinou algo dentro dele, e a partir do momento que ele coloca em prática, as suas atitudes, as suas ações. Então, o que pratica, e todo aquele que pratica o mal, que é praço é exercitar, praticar, empreender, fazer, realizar o mal. Agora, o mal aqui é mal com L, e o termo grego é phaulos. Phaulos dá a ideia de vil, perverso. Claro que também pode significar mal com U, mas aqui está mais relacionado à prática do homem, aquilo que o homem faz aqui neste mundo. Está falando das suas práticas. Então, pratica o mal, ele aborrece a luz. Ou seja, todo aquele que pratica, que está na prática, fazendo alguma coisa que aborrece a luz e não se achega para a luz. Então, o homem que não ama a luz, que não está na luz que Cristo Jesus, ele está na prática do mal. Ele está fazendo algo mal, porque a sua natureza é má. E não se achega para a luz, olha aí, e não se chega para a luz. Se chegar aí é vir para perto, é vir para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Parece que este homem, ele está correndo do Senhor, ele está correndo da luz. Por quê? Porque a luz, quando chega, ela ilumina o local, ela ilumina aquilo que a pessoa está fazendo. Interessante. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. O que é aborrecer? Eu já falei, a palavra aborrecer aí é no sentido de detestar. A palavra grega é missel. Missel é detestar, odiar, perseguir com ódio a luz. E não se achega para a luz, que é foz. Por que ele não se achega para a luz? Ele não se achega a fim de não serem arguidas. E a palavra grega é elerro. Elerro é o seguinte, a fim de que as suas obras não sejam refutadas, sentenciadas pela luz. Então, ele não quer ser confrontado pela luz. Ele não quer que a luz ilumine aquilo que ele está fazendo. Na verdade, ele não quer reconhecer que é um pecador. Pois quando a luz chega, automaticamente ela tem que mostrar que nós somos pecadores. E a partir do momento que eu reconheço que eu sou um pecador, eu vou para a luz. E aí pronto. A obra do Senhor é feita em minha vida. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Olha aí. A verdade aí, a palavra grega é aletheia. E quem pratica aí é poiel. O poiel é um verbo. E
A conjugação está no verbo presente na voz ativa. Poion. Poion é isso aí, dá a ideia de, vamos pegar aqui, levar alguém a fazer algo. É fazer, praticar, colocar em prática. Então, quem pratica a verdade, a aletheia, aquilo que é verdadeiro, verdadeiramente, de acordo com a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras, olhem, novamente, sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, elas foram feitas em Deus. Então, todo aquele que pratica a verdade, a tendência dele, naturalmente, é uma lei natural, estabelecida pelo próprio Deus. Aquele que pratica o mal, porque a sua natureza é má, e aqui o mal aqui, referente à natureza, é mal com U, a essência humana. Então, todo aquele que tem uma natureza má, ele vai fazer obras más, e não quer que as suas obras sejam refutadas pela luz. Mas todo aquele que reconhece que é um pecador, reconhece que tem essa natureza pecaminosa, essa natureza maldosa, e se aproxima da luz, as suas obras são arguidas, são julgadas, e aí ele começa a praticar a verdade. Ele reconhece, começa a praticar a verdade. Então ele se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. O que? Aí a palavra manifestar é faneiro. Faneiro é tornar visível, perceptível, a fim de que aquilo que ele está praticando, que é bom, está vendo? Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, se tornem visíveis, porque são feitas em Deus. Tem um versículo aí que está em Efésios 5:8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aqui Paulo dizendo, ele falou assim, olha, noutro tempo, irmãos de Éfeso, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. É em Cristo que eu sou luz, porque eu permiti que Ele fosse Senhor da minha vida. Andai, pois, na luz. Olha só, outro versículo também em Efésios 5:13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, a luz, ela ilumina, ela coloca tudo exposto, ela expõe tudo aquilo que está encoberto. Para encerrar, no próximo vídeo eu vou falar sobre o outro testemunho de João Batista. Então, para concluir, que aqui é a fala de Jesus, olha, depois disso o quê? Esse encontro de Jesus com Nicodemos, ou o encontro de Nicodemos com Jesus, o que aconteceu? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Então, Jesus não estava na região da Judéia. O encontro com Jesus e Nicodemos, ou Nicodemos com Jesus, não se deu na região da Judéia. Nós não sabemos. Provavelmente foi na Galileia, porque os dois lugares que Jesus ficava era ou Galileia ou Judéia. E depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Pois bem, então chegamos aí ao último vídeo da
da série aí do encontro de Nicodemos com Jesus. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade com a minha exposição neste evangelho, falando sobre o outro testemunho de João Batista. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.